Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, hoje, na verdade, uma retrospectiva de um conteúdo que, em teoria, já foi visto, mas vou explicar um pouco sobre isso, tá? Faz tempo que a gente não se vê, né? Tivemos um feriado, o que é sempre bom para descansar um pouquinho, né? Se é que vocês conseguiram descansar. Mas, enfim, retomando, né? Hoje é uma aula que eu fico um pouco dividido, porque eu sei que alguns alunos já tiveram esse conteúdo e talvez soe um pouco repetitivo. Porém, é importante, então eu encaro que é importante para todos os dois lados, seja você aluno que já teve esse conteúdo, eu acho que ele acaba sendo interessante até para relembrar, e se por acaso você é um aluno que não teve esse conteúdo, de certa forma é algo introdutório, então fiquem tranquilos, tá? Não é nada avançado, como vocês vão ver hoje, mas é importante ter essa noção, até porque as próximas aulas vão ser continuidade desse conteúdo. Então é importante ter em mente. E se por acaso você está tendo o primeiro contato com esse conteúdo hoje, é interessante que treine um pouquinho, tá? São regras relativamente simples, pelo menos esse conteúdo que vamos estar vendo, mas é interessante treinar. Então, treinar um pouquinho, tá? Depois tentem não só os exemplos que foram dados nessa aula de hoje, mas também procurem alguns outros, tá? Procurem se desafiar. Para quem não sabe, tá dando spoiler, então hoje é perspectiva, e perspectiva como um todo, tá? Eu diria que nessa área de desenho, ela, vamos colocar uma balança, né? Então ela estaria mais para o campo das áreas exatas do que necessariamente para algo puramente artístico. Porém, é possível equilibrar as duas coisas, tá? Então é possível adotar esse conteúdo de perspectiva, como eu disse, está mais para áreas de exatas, já que trabalha cálculos, traçados, e está muito mais alinhado a desenho geométrico do que a um desenho artístico propriamente dito. Porém, é importante ter esse conhecimento, essa base, esse fundamento, para depois aplicar um desenho mais artístico, utilizando essas regras da perspectiva também aplicados a esse conteúdo de desenho geométrico. Enfim, só para dar esse parecer geral, né? Antes disso, tá? Vamos fazer, por falar em retrospectiva, né? Vamos pegar o que foi visto nas aulas anteriores. Então, na nossa aula introdutória, tá? Quando começamos a disciplina, tivemos uma atividade. Para quem está um pouco desesperado, tá? Eu entrei agora, meu Deus, já tem atividade para entregar, eu não estou sabendo. Calma, então na verdade ela é mais ou menos uma apresentação. É um pouco para compreender em que nível de desenho vocês estão e, ao mesmo tempo, ter uma noção melhor não só das dificuldades que vocês têm, pelo menos as que vocês identificam em relação a desenho, como também o que vocês identificam como potencialidades. Então, isso, como eu disse, vai de cada um de vocês, tá? Não tem uma resposta certa ou errada. Vai que eu me avaliei errado. Eu disse que eu tinha domínio em figura humana e depois eu fui ver, meu domínio nem era tão grande assim. Aquela pessoa extremamente humilde, tipo, eu não sei nada, quero aprender tudo, nada que eu faço presta, coisas desse tipo mais extremistas, tá? Eu evitaria esse tipo de coisa. E quando a gente fala que tem, pelo menos que conhece algum conteúdo, não quer dizer necessariamente um conhecimento pleno, tá? Então, eu sei tudo sobre figura humana, eu sei tudo sobre a parte de perspectiva, eu sei tudo sobre luz e sombra. Não, mas pelo menos você entende o conteúdo, é algo que você já teve um contato prévio e que, de certa forma, você tem uma certa habilidade por treinar aquilo. Então, eu desenho bastante personagens no estilo mangá. Então, eu tenho uma facilidade maior com a anatomia ligada ao padrão mangá. Beleza. Então, o que for, tá? Eu adoro desenhar mechas. Massa, muito legal. E indiretamente, isso já traz alguns conteúdos, tá, que estão aplicados ali. Então, no caso do personagem mangá, você trabalha a anatomia, mesmo que estilizada, tá? No caso dos mechas, você trabalha toda essa parte de construções mecânicas, até mesmo perspectiva, coisas desse tipo, tá? Mas eu faço mais descompromissado. Enfim, não avaliando o nível do desenho em si,
Mas é interessante a gente ter essa listagem, tá, de pontos positivos e coisas que têm dificuldade, não tem problema, tá? Né, nessa parte, eu acho mais importante tentar ser sincero do que necessariamente pejorativo. Então é assim, dificilmente vocês não sabem nada e muito provavelmente vocês também não sabem tudo. Então, meio termo, tá? Tá, tais coisas eu tenho mais facilidade, não quer dizer que eu domine completamente, mas eu tenho mais facilidade, e outras coisas eu tenho dificuldade, coisa mais natural do mundo. Até porque é interessante esse primeiro contato para ver se a gente consegue englobar esses conteúdos, tá? Então, é o que eu disse. Eu não posso prometer que a disciplina vai ser completamente voltada a cada um de vocês, não tem como fazer um conteúdo tão particular, tá tão específico, já que somos bastante, tá? Estamos atingindo quase aí 40 alunos. Mas, ao mesmo tempo, é interessante esse levantamento inicial para ter conteúdos que sejam interessantes para todos, né? A gente sabe que isso varia bastante. Dificilmente aí, lembrando que ao longo da disciplina temos conteúdos variados e que todos eles vão agradar vocês, dificilmente, tá? Mas eles têm um propósito de existir, está no plano de conteúdo das aulas. Aliás, plano de aulas, tá? Eu só peço desculpa mais uma vez, um pouquinho mais de paciência por parte de vocês. A gente está terminando de refinar, mas a gente vai estar divulgando isso na semana que vem, sem falta, tá? Peço desculpas aí pelo atraso, mas é por uma boa causa. A gente está tentando ver justamente com essa parte da entrega de vocês agora, se a gente consegue alinhar algum conteúdo que faça parte da grande maioria e que a gente consiga atender na disciplina. Muito bem, seguindo. Então, essa ideia, tá, de não só o desenho, para quem não sabia da atividade, tá? Basicamente enviar um ou alguns desenhos, tentar não ultrapassar mais do que 3, tá? Eu entendo que é difícil essa seleção, até porque de todos os desenhos que eu já fiz na minha vida, qual o meu favorito? Então, é uma escolha difícil, mas ao mesmo tempo, alguns critérios podem facilitar isso. Então, assim, primeiro, é importante que seja um desenho relativamente recente. Isso vai depender muito, tá? O último desenho que eu fiz foi há um ano atrás. Bom, se ele é o mais recente, mesmo que seja de um ano atrás, é o que temos. E um desenho que seja bastante representativo daquilo que você faz. Se por um acaso esse último desenho, que já é de um ano atrás, e ainda assim foi um experimento de algo que você nunca tinha desenhado na vida e fez pela primeira vez, e sei lá, não deu muito certo, então ao mesmo tempo aquilo não te representa tanto, eu particularmente descartaria, pegaria algum outro desenho que mesmo que um pouco mais antigo, mas que seja mais a tua cara. Então é interessante que seja esse tipo de desenho. Junto a isso, essa listinha breve com seus pontos fortes e pontos fracos em relação ao desenho. O que eu gostaria de melhorar e os pontos que eu acho que eu desenvolvo de certa forma, como eu disse antes. Não vamos nivelar naquela coisa, estou enfim, eu consigo dominar, domínio pleno sobre aquele assunto. Não necessariamente, mas é algo que eu tenho uma facilidade maior do que outro assunto, por exemplo. Muito bem, essa é para a nossa atividade introdutória, tá? Então, dúvidas, né? Vamos tentar entender o perfil de cada um de vocês. Domino fazer uma linha. Uma linha já é bastante coisa, dá para fazer bastante coisa com linha. Legal. Do conteúdo que foi compartilhado com vocês na nossa aula que não foi síncrono, tá? Então, isso é mais ou menos algo que vai acontecer muito ao longo da disciplina. Teremos encontros como esse, tá? Que são síncronos e também está sendo gravado como agora. Isso depois vai ser compartilhado com vocês, tanto para quem já está assistindo agora, quiser rever alguma parte da aula, ou mesmo para quem não teve essa possibilidade de estar junto conosco agora no momento síncrono, está se atualizando do conteúdo. Além disso, outros conteúdos que serão disponibilizados para vocês em outros momentos, não necessariamente de forma síncrona, mas para vocês estarem acompanhando, e alguns deles vão sugerir atividades que não necessariamente valem nota, mas que são atividades interessantes vocês executarem, até porque não só a questão do propósito, da ideia de estar atrelado a um conteúdo da disciplina, mas também, de certa forma, um preparativo para as atividades que ainda estão por vir.
Bom, eu agradeço o senhor, me deixa mais velho sempre, mas eu entendo que é uma medida de respeito. O senhor vai analisar os desenhos? Sim. Então, na verdade, o que que eu faço, né? Eu julgo que estamos falando da atividade introdutória, tá? Se for da atividade introdutória, basicamente, eu pego todos esses desenhos no geral para entender qual que é a cara dessa turma. Então, primeiro ponto, dificilmente a gente consegue um padrão, tá? Então, essa turma toda segue essa linha de desenho. Muito raro, tá? Até hoje não aconteceu. Vai que, né, essa seja a primeira turma, mas é algo que eu não espero tanto. Mas o que geralmente acontece, a gente fecha núcleos. Então, a gente consegue englobar alguns assuntos em comum, e aí, por mais gerais que eles sejam, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Anatomia, luz e sombra, parte de acabamento, pintura. Então, a gente vai englobando esses grandes círculos, tá? E a gente vê que são assuntos que interessam, talvez não todos, mas uma parte representativa da turma. Então, são coisas que são levadas em consideração. Como eu disse, não posso prometer que eu vou mudar completamente o plano de aulas da disciplina, mas se for possível encaixar uma atividade ou outra, por que não, né? Então, a gente tenta fazer o possível. Depois eu levo isso para uma discussão junto ao Mike, para a gente ver o que é possível fazer ou não para esse semestre. Então, mais ou menos essa é a ideia dessa atividade introdutória, e até por isso eu reforço que é interessante vocês entregarem isso. Então, é importante para ter esse raio-x, né? Esse panorama de como que é essa turma. E isso é algo que eu peço desculpas pelo atraso do plano de aulas, mas ao mesmo tempo eu não consigo trabalhar com o mesmo plano para todas as turmas, porque cada um acaba tendo um perfil muito distinto. Então, não é algo que eu faço completamente personalizado a cada semestre, quem dera, eu não tenho tempo para isso, tempo hábil para isso. Não sou tão rápido assim para criar conteúdos, mas sempre que possível a gente tenta adaptar uma aula ou outra, porque eu acho que é legal, não só nesse sentido de apropriação, né? É sempre legal você ter conteúdos que te interessam, então acho que isso sempre é importante, sempre é interessante para o aluno e também para o professor. E ao mesmo tempo, essa apropriação das aulas serve como um estímulo, então vocês acabam se dedicando mais às atividades, o que sempre geram resultados melhores, e com isso sempre vira uma vitrine, não só para a disciplina como um todo, mas para os demais, então acaba virando uma inspiração, e eu gosto de compartilhar esses desenhos, logicamente que isso sempre vai partir de vocês, tá? Temos o nosso espaço, nossa vitrine, por exemplo, que é o Discord. Jamais vou forçá-los, mas eu sempre convido que vocês compartilhem os desenhos de vocês, tanto nas temáticas de aula, quanto projetos particulares. Eu já vi que alguns de vocês já estão enviando para lá, das duas coisas, tá? Desde as atividades que já foram sugeridas, alguns já estão enviando, quanto outros estão mandando até desenhos pessoais, não tem problema. Eu acho que isso é muito legal, porque como eu disse, serve de vitrine e ao mesmo tempo inspira outros a enviarem seus desenhos também. E sempre é uma motivação, né? É legal ver assim, que desenhos legais estão sendo feitos. Eu vou tentar, mesmo aquela história. Eu não estou no nível dessa galera, mas eu estou tentando correr atrás. Então, essa parte do esforço, eu sei porque quando eu fiz aula, eu sempre uso isso como inspiração, porque eu falo, tinha um cara que eu odiava no bom sentido, assim, inveja total dos desenhos dele, e me motivou bastante a melhorar. Então, pô, eu precisava correr atrás, eu precisava melhorar, treinar mais, me esforçar para conseguir chegar perto. Nunca consegui, final da história, mas eu tento até hoje, eu acabo, mantenho, estou nutrindo esse ódio por ele sabe disso. A gente conversa até hoje. Ele até deu uma palestra recentemente, depois eu posso encaminhar para vocês, mas eu falo, é o poder, o ódio como motivação, né? Qualquer dia eu vou montar uma palestra como essa de motivação, motivação movido pelo ódio, né? Então seria a motivação, é algo sempre positivo para servir como treino, esforço. Então isso é aquela coisa completamente amigável, assim. Eu te odeio, eu preciso te superar, mas é uma linha motivacional bastante discutível, tá? Eu não diria que muitos
Muitos adotam essa linha, mas eu gosto dela. Eu acho que funciona, mesmo que eu não tenha alcançado resultados muito positivos, mas eu consegui evoluir no desenho. Talvez não tenha chegado no nível dele, com certeza não, mas com certeza serviu para evoluir no desenho. Então, a evolução do desenho aconteceu. Se isso necessariamente foi algo saudável ou não, outra história, tá? Aí a gente deixa para outra palestra, outra discussão, mas para a evolução no desenho funcionou muito bem, obrigado. Muito bem, seguindo. Do outro conteúdo, tá? Como eu estava dizendo, sem querer fugir muito do assunto da aula, foi uma discussão da imagem mental e a imagem visual. Então, foi a história da árvore, tá? E alguns de vocês enviaram os desenhos. Era basicamente uma proposta de realizar um desenho tentando visualizar mentalmente uma árvore. Então, pense numa árvore. Pronto, pensei. Agora reproduza essa árvore, né, que você está pensando em desenho. Então, qual o desafio aí? Deixa eu até colocar o slide aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa árvore, e uma árvore qualquer, a gente, logicamente que já tem a imagem, acaba aí focando, né, tendencionando nesse exemplo, mas enfim, vamos tentar falar de uma maneira mais geral possível. Pensar numa árvore, uma árvore qualquer. Então, vai lá no nosso cérebro, né, no Google, no nosso Google Imagens do pensamento, gerar aí qual que é o exemplo de árvore que eu tenho mentalmente, né? Então, lógico, então se eu falar para cada um de vocês pensar numa fruta, cada um vão pensar numa fruta diferente, isso completamente esperado. E não são raras as vezes que algumas frutas vão ser em comum. Ah, eu pensei em maçã. Ah, eu também. Ah, eu pensei em laranja, outro banana e assim por diante. Mas enfim, esses padrões, tá? E quando falo em árvore, eu acho que é ainda mais difícil eles se repetirem. Então, dificilmente nós vamos pensar numa mesma árvore. Mas enfim, indiferente. Cada um de vocês vai estar pensando numa árvore. E aí tem um desafio. Eu consegui pensar, que é o primeiro passo, eu consegui mentalizar uma árvore. E aí, um primeiro desafio você consegue imaginar essa árvore com muitos detalhes? Nisso, alguns, sim, alguns mentalizam com muito mais detalhes do que outros, e outros são trapaceados pelo cérebro de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Você acha que mentalizou com muitos detalhes, até você ter um grau de exigência, como, por exemplo, realizar um desenho, e aí você vai ver que talvez você não tinha tantos detalhes quanto pensava ter. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz para o segundo momento, que é justamente de representar essa imagem mental através de um desenho, talvez você perceba que ainda faltam os detalhes. Ah, eu não consegui imaginar isso tão detalhadamente, e assim por diante, tá? Além disso, então temos algumas dificuldades, tá? A dificuldade na parte imaginativa, você consegue mentalizar isso bem, já é um primeiro desafio. E a outra é a habilidade propriamente dita, tá? Então, às vezes, eu até consegui mentalizar muito bem, mas eu não consigo reproduzir isso de uma maneira fiel, ou seja, na minha cabeça eu consigo enxergar muito bem, mas no desenho propriamente dito não fica exatamente igual o que está na minha cabeça. Então são desafios, tá? Primeiro, de mentalizar isso, e o segundo, às vezes, de representar. Então eu até consigo mentalizar muito bem, mas na parte de colocar isso no papel, não vai. Então tem algum bloqueio, alguma coisa que não caminha muito bem, que é justamente a outra metade, tá? Então a outra metade a gente tenta experimentar de uma forma diferente. Então a gente vai pegar qual que é o resultado disso, né? Então esse desenho de memória de vocês, o que, que vai sair a partir disso? E aí nisso às vezes fica a dúvida, né? Qual foi o grande desafio? De conseguir visualizar ou de conseguir representar? E aí justamente o segundo momento, que é o desenho de observação propriamente dito, ele já tira um dos fatores da equação, ou seja, ele pega aquele desenho que antes era por imaginação, então tinha esse fator que talvez você não conseguisse mentalizar muito bem, com muitos detalhes, essa imagem da árvore, mas quando você pega uma imagem já pronta, então, por exemplo, uma fotografia de uma árvore, você já tem lá, todas as informações estão lá. Então, basicamente é aquela história, olha, estou te dando o gabarito da prova, ela está ali, basta você copiar.
Então é isso, copia as respostas estão ali no slide, basta copiar. Então é mais ou menos essa história. Então esse segundo desenho de observação, ele já deixa muito claro, tá? Porque não tem essa parte do desafio de tentar visualizar, é simplesmente olhar ali e enxergar o que está na tua frente e reproduzir aquilo. Então, nesse caso, você vê nitidamente que é um desafio de representação. Então, é você conseguir representar aquilo que você está enxergando. Ah, mas tem técnicas também para observar de uma maneira. Lógico que tem sim. Mas nessa parte do desafio entre o mental e o visual, você já consegue pelo menos ter uma exatidão de até onde a tua capacidade, a tua habilidade de desenhar, de representar propriamente dita, ela está nesse nível que você consegue fazer algo muito próximo de uma fotografia, por exemplo. Então, um dos desafios que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina, tá? O quão próximo você consegue reproduzir um desenho a partir de uma foto. Eles se confundem, é parte que você não vai saber qual que é a foto, qual que é o desenho, até quanto você consegue chegar. Então, o que é a tua dificuldade propriamente dita na representação em si, no acabamento e assim por diante, tá? Muito bem. A gente pode seguir com isso, tá? Hoje já vamos estar entrando em outro assunto, outra discussão, mas se alguém quiser dar continuidade a essa parte da discussão, tá? Desse bloco, enfim, a gente pode continuar falando sobre isso, até porque sempre é interessante saber casos e histórias. Eu vi muitos desenhos compartilhados, mas eu até acabei não perguntando, mas fica aí a pergunta para hoje. Como é que foi esse processo, né? Então, na parte da imaginação, tiveram dificuldades de visualizar uma árvore? Então, eu confesso, tá? Se eu for pensar numa árvore, seja ela qual for, eu consigo chegar até um tanto, eu não consigo essa parte, pensar nas folhagens, no acabamento da folhagem, mesmo a incidência de luz e sombra, eu vou pensar em algo mais padronizado, não consigo ver tantos detalhes do que necessariamente pegar uma foto e já você tem lá tudo decupado, né? Toda essa parte já da referência propriamente dita ali pronta e basta reproduzir, né? Então, para mim, pelo menos, é muito mais fácil. Melhor ou pior? Não tem, tá? Eu diria que são coisas que se complementam e nesse caso eu não vou favorecer nenhum lado nem o outro. Eu diria que todos os dois são importantes. Então é importante treinar o desenho de memória, assim como é importante desenhar o de observação. Eles podem se complementar da seguinte forma: a parte da memória, ela é importante principalmente para quem tem o objetivo de criar coisas. Então você estimular essa parte de você ter uma imagem mental e você conseguir reproduzir algo a partir da mente sempre é bom, tá? Principalmente para o desenho de criação, para uma concepção. Assim como o desenho de observação, ele vai te fazer treinar muitas técnicas nessa parte da representação, que quando você tiver dificuldade de tentar reproduzir algo que você está vindo à tua mente, aquela coisa de plugar a tua impressora no USB da cabeça e isso sair num papel, justamente esse desenho de observação vai te dar todo esse conjunto de técnicas para você poder reproduzir isso o mais fiel possível. E aí é a parte que eu falo que cada um acaba se complementando, né? Você desenvolve essa habilidade mental de conseguir pensar coisas, inicialmente coisas reais, e depois, mais para frente, você tentar trazer o imaginativo nessa parte da criação, e ao mesmo tempo a observação ela vai te trazer toda essa parte do potencial de conseguir reproduzir isso. Então são coisas que vão se equilibrar e vão se auxiliar aí nessa parte do processo. Muito bem. Tema da aula de hoje, então, retrospectiva, tá? Como eu disse, já há muito tempo atrás, e isso vai variar para cada um de vocês, tá? Mas enfim, espera-se que todos vocês tenham feito desenho 1 e nessa parte da disciplina de desenho 1, como eu disse, sem querer gerar intrigas, alguns de vocês já tiveram esse conteúdo e alguns não. Não tem problema, hoje é uma aula introdutória, onde vamos tentar nivelar esses dois campos. A galera que já teve isso e vai acabar utilizando a aula de hoje para relembrar um pouquinho, ou para quem nunca teve, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, tá? Vocês vão ver que não é nada demais.
Lembrando, tá? Parece que também é um desnivelamento enorme, mas mesmo para quem já teve esse conteúdo, não avançou muito mais do que a gente vai ver hoje, tá? Então é aquela história. Ah, a gente ficou nos bloquinhos, né? Então, basicamente, para quem viu isso em desenho 1, sim, foram os bloquinhos. E para quem vai estar vendo isso agora pela primeira vez em desenho 2, vamos ver hoje os bloquinhos, conforme já foi até compartilhado com vocês, e alguns já até enviaram algumas atividades já feitas. Muito bem. Basicamente o que vamos ver hoje, tá? Perspectiva com ponto de fuga, então perspectivas cônicas, tá? Através dessa representação com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Spoiler, tá? Já temos imagens aí de cada um deles aplicados e o resultado de cada um deles, como é que fica mais ou menos. Lógico que tem algumas variações, mas no geral, tá? Ficam mais ou menos com essa cara. E depois a gente vai ver o porquê, tá? Aplicando a teoria, aplicando a técnica, o porquê cada um deles acaba ficando com essa cara. E até tentar pensar no potencial de cada um deles para uma aplicação futura, para algo mais elaborado. Uma dúvida que as pessoas têm, que me perguntam, e parece que por consequência, por a questão numérica, dá a entender o seguinte: perspectiva com um ponto de fuga é obrigatoriamente a mais simples e a que vai ter menos potencial de fazer coisas legais, afinal ela só tem um ponto de fuga. 3 pontos de fuga, consequentemente, é um número maior, então vai te dar potencial de fazer coisas muito mais legais. É uma bobagem, tá? Não tem nada disso. Então, cada um deles acaba sendo diferente. No aspecto de construção, talvez, nessa parte eu arrisco a dizer, e ainda assim tenho minhas dúvidas, tá? Que talvez a de 1 ponto seja mais simples que a de 3, pela teoria em si, que vocês vão ver que não é nada demais, mas vocês vão ver que a de 1 pode ser mais simples para alguns de vocês, a de 2 intermediária, a de 3 um pouco mais avançada, apesar de não ser nada demais, tá? A gente vai tentar ver isso ainda hoje. Mas só para explicar, nessa parte de potencial de uso, não tem nada disso, tá? É uma bobagem tentar nivelar isso. Essa parte de 1 ponto de fuga é algo introdutório e 3 pontos de fuga é muito mais avançado. Vou poder fazer desenhos muito mais elaborados com de 3. Não. Então é assim, a cara de cada um deles, tá? Cada um deles tem uma cara muito particular, 1, 2 e 3 pontos, e você acaba utilizando dependendo do que você busca para cada um deles. Ei, professor, no estilo olho de peixe, tem 4 pontos de fuga? Tem. Para quem não sabe, olho de peixe é aquela visão um pouco mais abalonada, tá? É como se fosse uma visão esférica. Hoje a gente não tem mais muito disso, tá? Mas é, sei lá, casa de vó, que tem aquele olho mágico, que é aquela parte que você olha na porta para ver quem está do outro lado. Então, geralmente, aquela visão mais abalonada, é uma olho de peixe. Para quem curte fotografia, então tem lentes específicas que se chamam olho de peixe, fica aquela visão mais esférica, tá? Aquela coisa que, sei lá, quem tem um nariz avantajado como o meu, se coloca na câmera assim, fica aquele nariz gigante, né? E aquele rosto pequeno, tem até algumas imagens, geralmente vê de cachorro, que tem um focinho gigantesco, então geralmente aquela parte que fica abalonada, olho de peixe. Eu diria assim que e- e- ele é um pouco mais desafiador pela quantidade de pontos, tá? Mas a gente, depois que aprende o processo em si, a diferença dele é que ele trabalha justamente com curvas. Então, depois que pega aquela história de como fazer esse traçado, eu acho que o difícil é você aprender a grade. Mas depois que você aprende como é que faz aquela estrutura, o desenho em si é meio que consequência, né? Perspectiva no geral, tá? Eu diria. Só lembro de enquadramento de filme que tenta trazer aquela sensação estranha. Sim, sim, sim. O que em filmes, na verdade, a gente tem muito assalto a banco, esse tipo de coisa. Sempre que tem uma câmera de vigilância, a pessoa vai olhar para a câmera, assim. Geralmente também eles trazem uma visão olho de peixe. Por que olho de peixe? Né? Porque justamente ele te dá uma visão maior do ambiente. Então ele consegue essa parte, uma grande angular, né, que consegue um enquadramento muito maior do ambiente, às vezes que é muito menor e você consegue focar tudo muito bem. Ou coisas muito grandes, né? Quando a gente faz uma panorâmica, tem um lugar muito grande que imobiliárias às vezes faz sacanagem que você pega.
distorção de lente, aí vai tirar foto um quarto, para tirar foto o quarto todo, usa uma lente como essa, depois você vai ver o negócio é um cubículo, mas enfim. Muito bem, eu vou respondendo vocês aos poucos, mas a gente vai ver. Então, basicamente, tá? A gente vai avançar, tá? Como eu disse, a aula de hoje é uma retrospectiva só para ter ideia do que já foi visto ou para quem está vendo a teoria hoje, e depois a gente vai tentar avançar um pouquinho com esse conteúdo. Então, eu diria que na parte da teoria a gente não vai avançar tanto a partir disso, mas na parte prática eu gostaria de tentar, logicamente que vai depender muito do ritmo de vocês, mas gostaria de explorar algumas outras coisas utilizando essa técnica. Então, para quem teve em desenho 1, tentar utilizar isso para coisas mais aplicadas. Para quem nunca teve, então aprender um pouquinho da técnica e depois aprender algumas coisas feitas a partir dela também. Então vamos lá, né? Vamos embora. Antes disso, tá? Construção. Então, para quem falou que tinha o domínio da linha, tá aí, a linha é super importante, por quê? A construção da linha, tá? A partir de que você faz o traçado e consegue um fechamento disso, você justamente constrói a forma. E a partir dessa forma, quando você tem uma representação bidimensional no papel, na tela do computador, onde for, você consegue trabalhar uma representação que consegue passar uma ideia, mesmo que falsa, de tridimensionalidade. Ou seja, você faz uma representação, continua sendo bidimensional, lógico, mas ela dá essa ideia, ela dá um entendimento, ela dá a compreensão de algo 3D. Ou seja, temos um volume. A gente aplica um volume nessa parte do desenho. Então, mais ou menos essa é a ideia e é isso que vamos explorar hoje. Então, perspectiva. Tá aí o exemplo que eu adoro desse livro, que eu vou falar dele já já. Mas justamente nessa página descompromissada de quadrinhos, vamos chamar dessa forma, então a gente tem vários exemplos aí de enquadramentos e de diferentes pontos de fuga aplicados, e aí é um dos pontos que eu estava comentando com vocês agora há pouco, que a gente acaba aplicando cada um deles para ter mais ou menos uma ideia de enquadramento, na verdade. Então, dependendo muito do desenho que queremos ter na nossa cena, a gente vai usar, por consequência, um dos pontos de fuga. Então, não é necessariamente que eu vou utilizar 2 pontos porque ele é mais fácil, ou 1 ponto porque é mais fácil, e assim por diante. Tipo, a minha cena, como é que ela é? Então, eu quero enquadramento dessa forma. Então, por consequência, eu vou utilizar tal técnica, e assim por diante. Esse livro é demais, vou falar, eu sou muito fã dele. Livros, né? Vamos citá-los, por que não? Então temos vários, tá? Perspectiva, eu diria que é um dos grandes alicerces de desenho, tá? Então, quando a gente pesquisa livros para aprender a desenhar, vai vir um monte. Aí livros sobre perspectiva, vai vir um monte também. Então, anatomia, assim por diante. Tipo, todas essas partes, fundamentos de desenho, tem muito, mas muito material. O que é sempre bom, né? Afinal, temos uma vastidão de coisas a serem vistas, e ao mesmo tempo é desesperador, porque qual deles é bom, né? Então, não vou mentir, tá? Tem muita porcaria também, tem, lógico que tem, mas tem muita coisa boa. E como eu disse, perspectiva você pode ir desde o muito básico até o extremamente avançado. Então dá para ir nessa linha, tá? E aí, como eu diria também, se for pegar uma disciplina semestral como a nossa, a gente poderia ter a disciplina inteira sobre perspectiva e ainda assim ia faltar alguns conteúdos que não foram abordados. Então, para ver o quão vasto que é, né? Mas nós só vamos ter algumas poucas aulas, e agora? A gente vai correr, né? O que eu gosto de fazer, já dando uma ideia da disciplina como um todo, tá? O que a gente faz, como sempre, eu vou usar metáfora de comida, é a melhor forma que eu, eu tenho para utilizar. Mas imagina que a gente vai naquele buffet de sorvete, sabe? Então vai lá. Por que você vai ficar só em um sabor, sendo que você pode ter a vantagem de ter vários sabores? E eu entendo que tem sempre prós e contras em relação a isso, tá? Não só da parte de experimentar vários sabores, mas em uma disciplina onde a gente pode ter uma abordagem mais vasta de vários conteúdos. A vantagem que a gente consegue ter acesso a diferentes conteúdos, essa é uma das vantagens. Desvantagem, que a gente vai acabar não se aprofundando tanto em cada um deles. Mas o que eu posso dizer em relação a isso? Que, pelo menos na minha visão, tá?
O que eu acho interessante é que vocês vão ter essa amplitude maior de conteúdos e depois, através do interesse de cada um de vocês, eu adorei perspectiva, de toda a disciplina, meu conteúdo favorito foi perspectiva. Você pode se aprofundar nisso. Então você pode depois tentar se aprofundar em perspectiva propriamente. Mas imagina que fosse o inverso. Eu odiei perspectiva. Não é para mim, então é algo que eu não gostei de forma alguma. Mas vão ser só apenas algumas aulas, então eu vou aguentar firme e torcer para o próximo conteúdo for algo que me agradar. Ou não, imagino que a disciplina inteira sobre perspectiva. Lascou, vou suprimir. Não, não vou aguentar isso por muito tempo. Então, mais ou menos essa ideia, tá? É o ideal? O ideal é sempre complicado, tá? Sempre vai ter a vertente que, muito bom trabalhar várias coisas e assim como, eu gostaria muito mais de ter aprofundado num assunto específico. Mas, como eu disse, sempre tem o risco da gente ter aprofundado num assunto específico e não necessariamente aquele assunto que você gostou. Então, são riscos, né? A minha abordagem ela acaba sendo um pouco mais generalista, tá? A gente tem diversos conteúdos, mas por consequência, pelo fator tempo, tá? A gente acaba não se aprofundando muito em nenhum deles. Mas seguindo, de perspectiva, então, temos esses exemplos aí. Opa! Mas esses outros que. Deixa eu colocar, tá? No geral, esse do Ernest eu gosto bastante. Esse russo, eu fui mais pelas imagens, eu confesso. Esse aqui é muito bom também. Esses aqui são legais. Então, sim, se der para ver, muito bom. Se não der, siga para os próximos. Aqui já tem outros que eu gosto muito, então gosto muito da abordagem deles, até porque eles acabam se diferenciando. Tem até um outro que eu gosto muito também, que eu nem sei se está nos slides, mas eu vou ver. É um para maquinário no geral, mas enfim, na forma geral. Os de cima, principalmente, tá? O que eu acho legal, e é como eu disse, não só perspectiva, mas conteúdo de desenho no geral, é muito comum a gente ver uma fundamentação básica. E para quem já está há mais tempo nisso, para quem tem uma experiência um pouco maior, acaba se frustrando um pouco porque a gente nunca sai daquele básico. Então é aquela história. Fundamentos de desenho é mais ou menos aquilo, a parte de perspectiva é mais ou menos aquilo, luz e sombra é aquilo, mas não tem conteúdos mais avançados? Sempre tem. E o que eu acho legal na abordagem, pelo menos desses livros aqui de cima, que eles fazem um pouco disso. Então eles começam de algo básico, que é similar ao que os outros livros trabalham, mas eles vão avançando, e avançam, 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 coisa que às vezes a gente não quer acompanhar o ritmo do livro, né? Já pula para metade, da metade para o fim e vê, eu vou ter que voltar, porque eu não acompanho o raciocínio. E aí você vê que eles vão de coisas muito básicas, mas a conteúdos muito avançados. Então, eu sou suspeito para falar, tá? Mas eu gosto muito e, assim, gosto demais desse livro aqui da esquerda, dos dois, tá? E ele trabalha mais a parte de figura humana, tudo. Mas o da direita, do Chelsea, se eu pudesse escolher, assim, de todos esses, qual que você escolheria? São esses dois e principalmente esse aqui com a capa em vinho, vermelho aqui. Então, para mim, se fosse de todos escolher um, eu escolheria esse. Por quê? Eu gosto da abordagem dele, ele me lembra muito o MacLeod, então ele fala numa linguagem de quadrinhos, ou seja, o livro inteiro é desenhado, e ele trabalha uma linguagem muito didática, onde ele vai explicando algo muito imersivo, tá? Então o autor se coloca na história, muito semelhante ao MacLeod, e ele vai explicando conteúdos, e como eu disse, ele começa de coisas muito básicas, mas ele vai avançando, vai avançando, vai avançando, e quando você percebe, ele já está em discussões muito avançadas e sempre aplicadas. Ele aplica isso no livro desenhando. Então o cara entende muito do assunto. Pelo menos para mim isso é fantástico. É algo que eu dou o valor não só pelo conteúdo que ele traz, que é maravilhoso, mas pela execução do livro propriamente dito, porque não fica só no blá blá blá. Ele foi lá e desenhou o livro inteiro. Então só nisso ele já tem um mérito. Então eu diria que são dois trabalhos em paralelo. Tem o conteúdo muito denso que ele trabalha, mas tem toda a parte da execução, que é o livro inteiro desenhado e ele que desenhou. Então é maravilhoso. Enfim, eu sou suspeito para falar.
Tá aí, valeu pelo livro aí, quem colocar no chat, legal, valeu. Muito bem, tem outros também, tá? Mas é minha opinião, tá? Dos livros. Depois tem um outro também, me cobrem, tá? Eu compartilho com vocês depois também. Tem um outro que eu gosto muito. Mas depois eu falo para vocês. Enfim, do Chelsea eu até achei curioso que ele tem um canal no YouTube e tudo. Acho que com várias pessoas hoje, né? E tadinho, pelo menos até a última vez que eu vi ele era muito pouco prestigiado. E o YouTube tem essas coisas bizarras, né? Tem a galera com conteúdo incrível, que tem pouquíssimos inscritos e tem umas besteiras muito grandes com milhões de inscritos. Enfim, essa é a internet, né? Muito bem. Seguindo, tem outras pessoas que eu gosto, tá? Então tem o Modern Day James. Ele traz discussões muito legais também. E justamente essa parte do conteúdo dele, que é inspirada nesse livro que eu estou dizendo, que depois eu pego, eu mostro a capa dele aqui, o autor. Eu jurava que estava aqui nos slides, mas não está, depois eu compartilho com vocês. E tem outros, tá? Então, como eu disse, perspectiva tem muito, muito conteúdo, muito assunto. Todos esses que eu trago acabam sendo em inglês, mas tem uma galera em português também muito boas. Tem um cara com um canal inteiro com abordagem não só de perspectiva, mas de desenho como um todo. Depois eu vou compartilhando esses links com vocês, tá? Não, a galera se garante. Mas muito bem, né? Chega de enrolação, vamos falar de perspectiva. O que se trata esse assunto polêmico, né? Então vamos lá. A teoria, tá? Como eu disse para vocês e não estava mentindo, a teoria em si ela é relativamente simples. Então, perspectiva, a primeira, com um ponto de fuga. Então, o nome já é super original e já traz a história da construção como um todo. Ou seja, temos uma linha chamada linha do horizonte, LH. Nesta linha do horizonte, que representa a altura dos nossos olhos, está lá marcado o ponto de fuga. Então, ele que vai guiar toda a construção que está sendo feita através desse ponto. Muito bem. Então, linha do horizonte, ponto de fuga, perspectiva com ponto de fuga. Vamos começar com uma imagem qualquer, tá? Uma característica da perspectiva com um ponto de fuga, onde a gente consegue trabalhar uma imagem inicial planificada, ou seja, tenho a ideia de fazer um cubo. Beleza, então essa vista frontal vai ser o desenho planificado, ou seja, no caso, um quadrado. Então eu desenho literalmente um quadrado, um triângulo, um círculo, um hexágono, um dodecágono e assim por diante, o que você quiser. Então, essa visão planificada, 2D, tá? Não temos profundidade, uma visão 2D, tranquilo. E aí depois, através dessa construção, a partir do ponto de fuga, a gente vai criar essa volumetria, vai criar essa tridimensionalidade dessa imagem. Como? Então vamos lá. Construímos, nesse caso, a forma está acima da linha do horizonte. Coincidentemente, ela está centralizada no ponto de fuga. Consequência, tá? Não, coincidência, não foi algo pretendido. Poderia ser ou não, tanto faz, tá? Se estivesse para a esquerda, se estivesse para a direita, indiferente, tá? Se estivesse abaixo, sem problema. Mas enfim. Vamos pegar as extremidades, tá? Nesse caso, só a extremidade inferior, já já eu explico, mas as extremidades inferiores, então tanto o ponto da esquerda quanto o ponto da direita, vamos ligar ao ponto de fuga. Então, ligou. Vamos criar uma profundidade para essa peça, que agora a gente está criando justamente o volume, essa volumetria, essa profundidade. Então, uma linha paralela à base, tá? Então, nesse caso, paralela. Fechou, completou a forma. É isso, sem grandes delongas. Por que eu não liguei os pontos de cima também? Vamos lá. Considerando que essa forma ela é opaca, ou seja, a gente não enxerga através dela, vou pegar o meu exemplo aqui. Então temos uma forma, tá? Seja ela qual for. Então, por ser opaca, a gente não enxerga o que está atrás dela. Ou seja, se a gente não enxerga o que está atrás dessa face, pouco importa a gente pegar essas extremidades aqui de cima, porque depois
ao ligar os pontos e tentar fazer a construção toda dessa parte de trás, a gente não ia enxergar nada. Então, nesse caso, por estar centralizado aqui no ponto de fuga e estar acima da linha do horizonte, a gente só enxerga essas duas faces. Depois eu vou explicar algumas curiosidades em relação a isso, mas só para vocês terem ideia, a gente não pegou as extremidades de cima, simplesmente porque a gente não ia enxergar. Então, basicamente por isso, tá? Outro exemplo, tá? E aqui dá para ver um pouquinho melhor de algumas variações. Ou seja, ao invés de estar feito em cima, a gente fez embaixo. Então, no exemplo que está centralizado, a gente só rebate, tá? Ou seja, o que estava em cima agora ficou embaixo. A diferença, eu peguei uma profundidade um pouco maior, ou seja, uma figura que ela tem uma profundidade maior, então por isso ela ficou mais alongada, mas a construção é a mesma coisa, tá? Uma vista planificada aqui do quadrado, coloquei aqui paralelo essa parte da construção, nesse caso agora superior, tá? Não inferior, justamente porque a gente não ia enxergar. Ligou o ponto, ligou o ponto. Isso aqui está se ligando ao ponto de fuga, tá? Se a gente for criar uma linha aqui que vai dar continuidade, ponto de fuga. Mesma coisa aqui, esquerda e direita. Então pode ver que elas são parecidas, só estão rebatidas, logicamente com profundidades diferentes. O que muda, tá? Então, nesse caso, principalmente comparado a essa forma central, a gente tem uma face a mais, ou seja, como estamos deslocando para as laterais do ponto de fuga, então apareceu uma face a mais, onde a gente justamente vai ligando os pontos. Agora sim faz sentido pegar uma das extremidades que antes a gente estava ignorando, justamente porque a gente enxerga esse lado. Não faz sentido pegar o lado oposto, tá? Que ele também estaria encoberto, só ia perder tempo. Aqui o contrário, tá? Se nesse lado estamos enxergando essa face, não faz sentido pegar aqui o ponto da direita, então a gente só pega o da esquerda, liga até o ponto de fuga, marcou as profundidades, fechou a peça. Depois eu vou mostrar a construção. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos embora. Deixa eu cancelar isso aqui. Ah, mal sabe vocês, é uma trapaça sem tamanho, mas acho que vai dar para entender. Vamos ver. Assim que eu achar, peraí. Achei. Muita coisa aberta, eu me perco. Muito bem. Então estão com a tela aí, todos enxergando. Já temos uma construção pronta, tá? Nesse caso dessa imagem, vamos tentar analisar, tá? Linha do horizonte. Temos a linha. Nesta linha está marcada um ponto. E temos vários volumes aí. Todos eles estão ligados a esse ponto de fuga, ou seja, todos esses volumes são feitos através com um ponto de fuga. Vamos tentar entender um pouquinho da construção, tá? Ligando, tá? Todos eles ao ponto de fuga central aqui. Então dá para ver a construção. Ah, teria outros pontos? Tem. Mas só para vocês entenderem. Muito bem. Paga tudo. Vamos do básico, tá? Então, linha do horizonte. Marcamos aqui o ponto de fuga no meio. Precisa ser obrigatoriamente no meio? Não, não precisa. O que, que ele precisa ser? Ele precisa ser necessariamente na linha do horizonte. Agora, não necessariamente no meio. Se o ponto tivesse aqui mais para a esquerda, se ele tivesse mais para a direita, tanto faz. O importante é que ele esteja na linha do horizonte. Certo? Primeiro exemplo. Se a gente colocasse a nossa construção inicial totalmente centralizada no ponto de fuga, o que, que a gente tem? Nesse caso,
uma característica muito curiosa dessa parte de um ponto de fuga é que se a gente centraliza a imagem, seja ela qual for, alinhada ao ponto de fuga, o resultado é justamente o que tem aí, uma imagem planificada. A gente não tem a noção da tridimensionalidade. Vou tentar explicar o porquê disso. Se eu fosse ligar as extremidades dessa imagem num ponto de fuga, a gente constrói justamente esse X. Se eu colocasse a profundidade, seja ela qual for, considerando que essa imagem ela é opaca, um volume opaco, a gente não enxergaria essa profundidade. A gente simplesmente ia continuar enxergando um quadrado. Beleza? Se alguém não entendeu isso, me fala, tá? Então, basicamente assim. Aqui na câmera, tá? Se eu tenho um volume, isso é um volume, tá? É um cubo. Se eu tenho esse volume, mas eu coloco para vocês na tela de um jeito que vocês estão enxergando ele planificado, não tem diferença dele para um quadrado. Vocês simplesmente enxergam uma forma, nesse caso um quadrado, mesmo sabendo que ele tem a volumetria, tá? Mas na maneira que ele está colocado para vocês, eu não enxergo nenhuma outra face que não seja essa verde, certo? Nesse caso específico a mesma coisa. Então, da forma como ele está colocado, eu não vejo nenhuma outra face a não ser que essa frontal. Então, nesse caso, ele parece planificado, continua sendo um quadrado para mim. Muito bem. Vamos a outros exemplos. Se ele fosse colocar um volume aqui nele, tá? Mas acho que vocês já entenderam. Exemplo abaixo, tá? Então, exemplo abaixo, o que eu poderia ter? Construir um quadrado, mesmo tamanho, tá? Ele está abaixo da linha do horizonte, consequentemente está centralizado no ponto de fuga. Mas só para vocês entenderem. Muito bem. Linhas de construção. Vou puxar as extremidades superiores ao ponto de fuga. Deixa eu desligar essa aqui só para vocês não confundirem. Pronto. As superiores, então, eu estou ligando ao ponto de fuga. E agora vou estabelecer uma profundidade que poderia ser onde quisesse, tá? Pode ser aqui, pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, onde for. Mas enfim, eu estipulei que a profundidade é essa. E aí depois, através da construção que eu já fiz, só fortalecer os traços, certo? A parte de baixo, considerando que essa é uma caixa que é transparente, tá? Vamos considerar então ela transparente. Ela não é mais opaca, ela é transparente. Nesse caso, eu poderia estabelecer uma profundidade a ela. Deixa eu só apagar as construções, só para vocês entenderem. Então, nesse caso, se o cubo fosse transparente, tá? Coisa que ele não é, mas se ele fosse transparente, a gente estaria vendo também essa parte aqui do fundo. Então, nesse caso, como se fosse um cubo de vidro, de plástico transparente, enfim, só para vocês entenderem. A construção, tá? Ligo do ponto de fuga para as extremidades, coloquei a profundidade, estabeleci aqui, construção feita. Beleza? Muito bem. Outro exemplo. Quadrado, mesmo tamanho, porém agora ele foi colocado acima da linha do horizonte e ele está à esquerda do ponto de fuga. Muito bem. Construção segue a mesma, tá? A gente pega as partes de baixo, tá? Na base, ponto da esquerda, ponto da direita, e na parte superior, como ele está à esquerda, depois a gente vai ver que isso é uma regrinha, tá? Como ele está à esquerda, a gente só pega o ponto da direita. Se ele estivesse à direita, a gente só pegaria o ponto da esquerda, mas já já eu explico isso melhor. Enfim, tá lá nossa forma. Vou ligar essas três extremidades ao ponto de fuga e estabelecer uma profundidade, seja ela qual for, tá?
na vertical ou na horizontal, tanto faz, até porque uma vai ser consequência da outra. Então, eu escolhi a da vertical, beleza. Só por estabelecer esse traço aqui, essa profundidade na vertical, já consequentemente, onde cruzar com essa linha, eu já vou estabelecer a base, tá? Isso é uma consequência, não tem como mudar. Não teria como ser, por exemplo, a profundidade, estou falando de uma forma retangular, tá? Então, nessa parte, se eu for escolher que essa é a profundidade, por consequência, a parte da base vai ser essa, tá? Não teria como ser um traço aqui e o outro aqui embaixo. Construir. Fechou. Ela é simples assim, tá? Construção não tem muito mistério além disso. Certo? Dúvidas? Por enquanto foi fácil, né? A gente não começa apavorando muito. Já já a gente complica um pouquinho. É fácil, é só terrorismo. Muito bem. Então, exemplos, né? Retomando aqui, só para enxergar. Fez a forma planificada, seja ela qual for, pegou as extremidades, tá? No caso das centralizadas, apenas duas. Na caso das laterais, são três. Ligou o ponto de fuga, estabeleceu profundidades, era isso. Definiu, fechou a forma. Sempre com as caixinhas, sempre com as caixinhas. Vamos lá, desenhos um pouquinho mais elaborados, tá? Retirado dos livros lá que eu mostrei para vocês. Então, a gente for pegar, o que estamos enxergando? Essa parte confunde um pouco, tá? A nossa visão não é dessa pessoa, essa pessoa que está só segurando o vidro. A nossa visão, imagina que estamos em pé, aqui é onde estão marcando as pegadas, então estamos em pé, e essa parte aqui, que é o posicionamento, a posição do observador, a gente está enxergando, lembrando, a altura dos olhos está justamente na linha do horizonte. A gente tem esse plano imaginário. O plano imaginário, imagina que é a nossa folha, onde a gente vai estar desenhando. E nesse plano imaginário, o que a gente estiver enxergando é o que a gente vai estar reproduzindo. Então, basicamente isso, tá? Na de um ponto de fuga, a gente está olhando as coisas de frente, obrigatoriamente de frente. Então, eu sempre tenho essa visão de infinito. É algo como se eu enxergasse um túnel, um corredor infinito, uma estrada, enfim, o que for, sempre de uma maneira reta. Então, eu estou olhando ali reto, sempre reto. A estrada não poderia ser curva? Pode, mas sempre eu estou olhando reto. Confundindo um pouco agora, tá? Mas só para entender. Nesse caso, o observador agora, ele está onde estávamos antes, então de pé ali centralizado, e agora a gente está numa posição muito parecida com o cara que estava segurando o vidro. Então percebam como a gente está observando coisas diferentes. A mesa que ele está enxergando está de frente para ele, ou seja, ele está representando com um ponto de fuga, mas a mesa, da maneira do posicionamento que estamos observando, ela não está de frente para a gente. Então, nisso, a gente tem uma representação diferente. Não quero confundir mais do que isso, só quero que vocês entendam que na observação aqui do personagem que está posicionado aqui, ele vai ter essa mesa de frente. Nós não estamos mais de frente, então a gente enxerga a mesa diferente. Beleza. Por enquanto é isso. Das observações que eu tinha comentado para vocês, vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Então, a ideia, quando você olha de frente, completamente de frente, planificado, tá? Vamos ter um quadrado. Agora, se eu vou subindo o objeto, eu começo a enxergar a base. Se eu desço o objeto, deixa eu inclinar um pouquinho, você começa a enxergar a parte superior. Ou seja, é justamente o inverso. Se ele está centralizado, você não enxerga nem em cima nem embaixo. Se eu subo, você enxerga a base.
Se eu desço, você enxerga o topo. Então, mais ou menos essa é a lógica, tá? Então, quando está acima da linha do horizonte, eu enxergo a base. Quando está abaixo da linha do horizonte, eu enxergo o topo. Quando está centralizado na linha do horizonte, eu não vejo nenhum nem outro. Só vejo essa parte do meio. Beleza. Além disso, então a base, meio, topo. Laterais agora, tá? Se ele está de frente, só enxerga a frente. Se ele vai. Deixa eu inclinar porque eu não tenho muito espaço aqui, mas. Se eu for para a direita, vocês enxergam a esquerda. Se eu for para a esquerda, vocês enxergam a direita. Então é sempre vice-versa, tá? Se eu for para cima, vocês enxergam a parte de baixo. Se eu for para baixo, vocês enxergam a parte de cima. Se eu for para a esquerda, vocês enxergam a direita. Se eu for para a direita, vocês enxergam a esquerda. Então, sempre essa história aqui. A imagem, a caixinha vai se deslocando, e para onde ela se deslocar, a gente vai sempre ver a face oposta. Ou seja, se eu estou deslocando o objeto para a esquerda, eu vou ver a face da direita. Se eu deslocar o objeto para a direita, eu vejo a face esquerda. Se eu deixo ele no meio, eu não vejo nem esquerda, nem direita, apenas o meio. Confunde um pouco, mas vocês vão ver que não tem mistério, tá? É sempre o inverso. Se eu for para cima é embaixo, se eu for para baixo é em cima, se eu for para a esquerda é direita, se eu for para a direita é a esquerda. Então, a ideia, tá? Alguns já fizeram, mas para depois vocês praticarem, tá? Tentem reproduzir essa imagem. Então, linha do horizonte, marca ali ponto de fuga, constrói, tá? Se por acaso. A ideia é que todos sejam quadrados, tá? Mas se não for necessariamente quadrados, todos os lados iguais, não tem problema. Mas tentem posicionar 3 formas em cima, 3 formas embaixo, 3 formas no meio. E aí depois cria uma profundidade. Não precisa ser obrigatoriamente a mesma para todas elas, tá? Acaba facilitando o trabalho, mas não é obrigatório. Cria uma profundidade qualquer para cada uma delas e aí treinem, tá? As 3 de cima, as 3 do meio, as 3 de baixo. Então é um bom exercício para treinar a perspectiva com um ponto de fuga. Então a construção, tá? Só para mostrar algumas características. No mundo real, né? Ah, isso é muito legal no desenho, mas e aí, como é que é no mundo real? Em teoria, a mesma coisa. Então, coisa que vem do Renascimento, né, nessa parte da observação, e foi identificado que essas linhas imaginárias, elas servem para a construção porque elas são condizentes ao mundo real. Então, pegando, tá? Vamos escolher imagens com hacks, né? Então, essas aqui já estão hackeadas de certa forma. A imagem da esquerda. A vantagem da imagem da esquerda é que a gente tem tanto esses trilhos no chão, quanto essa parte dos fios aqui em cima, que já dão mais ou menos uma ideia de linhas de construção, ou seja, é fácil identificar, se eu for tentar encontrar o ponto de fuga de cada, todas elas são com um ponto de fuga, tá? Como é que eu faço para encontrar o ponto de fuga dessas imagens? Então é só ver onde cada um deles se cruza, ou seja, posso pegar os trilhos aqui do chão, tentar seguir até o final, e se eu ainda quiser somar essas linhas aqui dos fios, onde eles se cruzarem aqui embaixo, então mais ou menos por aqui, ponto de fuga. Depois, se eu não tivesse alguma dessas construções, tá? Poderia pegar pelos prédios, tá? Então, essa parte aqui dos extremos do prédio, tanto a parte do telhado quanto esse vão central, que também é nas linhas dos prédios. Então, todas essas linhas de construção, onde elas se ligarem lá embaixo, vai ser o nosso ponto de fuga. Aqui, vamos para a direita agora, a de cima. Então, nessa imagem aqui, mesma história. Ignorem essas caixas, tá? Mas peguem a linha aqui do rodapé. Então, poderia pegar o rodapé aqui e até embaixo. Aqui da parte do teto também eu poderia seguir. Esse alinhamento das colunas também. E até mesmo essa base das colunas aqui, criando uma linha imaginária. Onde se cruzar, também vou ter o ponto de fuga. Essa última, essa aqui está muito simples, tá? Temos esse teto aramado, onde a gente pode pegar essas linhas. E o chão, que é todo ladrilhado, tá? Posso pegar esse quadriculado dele também,
onde essas linhas se cruzarem lá no final, também vai estar o ponto de fuga. Natal, minha dificuldade é criar o grid da perspectiva. Pois é, nesse caso, principalmente essa última imagem, tá? Ela é o grid propriamente dito, se você for parar para pensar. Por quê? Você tem um teto aramado, que ele é todo grid. Você tem esse chão quadriculado, que ele é todo grid. Você tem essa parede também, ela é toda quadriculada, ele é todo grid. Então aqui já tem um grid bastante traduzido, tá? Mas depois a gente vai ver outros recursos, tanto manual quanto digital, para facilitar essa construção da base, tá? Depois pode me cobrar, a gente vai ver mais ou menos essa construção. Para quem não sabe o que a gente está falando, tá? Basicamente você vai fazer uma base para você não ter que ficar desenhando toda essa hora essas linhas de construção, você já usa um grid atrás na folha como base, porque depois através desse grid você já tem toda a construção da cena. Então facilita muito para uma parte da construção, onde você não tem que ficar pensando toda hora, tem que ficar puxando linha, ele já está lá, te ajuda, enfim, facilita muito o processo. Mais para frente, só segura um pouquinho e a gente vai chegar nisso aí, mas mais para frente. Tá aí, o Mike é o cara, o Mike pode ajudar na construção aí. O Mike sabe muito mais perspectiva que eu, tá? Não é porque eu sou professor. O Mike se garante, pode perguntar para ele. Então, voltando ao ponto de fuga, tá? Como eu disse antes para vocês, então, onde as linhas se cruzam, a gente identifica o ponto de fuga. Não subestimem, tá? Isso, apesar de ser algo que parece bastante óbvio e não tem muito mistério, isso é super simples, quem não sabe? Essa é a base de todo o desenho, tá? Se vocês identificarem bem isso, tipo, consigo identificar rápido o ponto de fuga, onde é que ele fica, e entendi essa parte da construção. Tipo, as linhas saem através desse ponto de fuga que vão se formar ali no espaço. Pronto, vocês já sabem boa parte do requisito da perspectiva, tá? O resto, depois vocês vão ver que algumas regrinhas, algumas consequências, mas isso, a grosso modo, tá? É um fundamento essencial para vocês entenderem. Então, isso é importante, pode parecer muito simples, mas é bastante importante. Muito bem, vamos seguir. Dúvidas vão dizendo, tá? Tem esse vídeo aqui também, o cara fez um apanhado, tá? De vários filmes do Kubrick, que usam tudo baseado em um ponto de fuga. O que eu gosto de mostrar esse exemplo é justamente para tirar essa noção que um ponto de fuga ele é consequentemente uma representação muito simples, que não dá para fazer coisas legais com ele. E é uma besteira isso. Então a gente vê nesse apanhado de imagens o quão rico um ponto de fuga pode ser. Então, se for considerar que todas essas cenas, sem exceção, foram filmadas, né, são cenas reais, com um ponto de fuga, a gente vê a riqueza que tem, né? E é justamente para tentar desmistificar essa coisa da o ponto de fuga é muito pobre, não dá para fazer coisas legais. Dá sim. Enfim, seguindo. Outros exemplos, tá? Logicamente que tem alguns outros prédios aqui que quebram essa regra, mas boa parte da estrutura está feita com um ponto de fuga e a gente vê que dá para fazer desenhos muito legais. Então dá sim, é possível. Vamos avançar. Linha do horizonte, ponto de fuga 1 e agora surpresa, ponto de fuga 2. Então, qual o grande diferencial para o nosso exemplo anterior, né? Temos um ponto a mais. E agora, né? Como é que vai ficar isso? Então, o dobro de trabalho? Não necessariamente, mas temos algumas particularidades que vamos ter algumas diferenças na construção. Então, vamos tentar identificar quais elas são e, mais importante do que isso, como que vai ficar o resultado final, a diferença de um para outro. E até porque, justamente, tentar entender quando eu vou utilizar um ponto de fuga, quando eu vou utilizar dois pontos de fuga. É mais ou menos essa a ideia da gente ter um apanhado geral, tá? Beleza. A primeira mudança da construção, tá? Então, linha do horizonte, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. A primeira mudança é o seguinte: não temos mais uma forma planificada. Se antes a gente ia simplesmente começar com um quadrado, com um retângulo, seja o que for, agora a gente simplesmente inicia com um segmento de reta.
Por enquanto confia, tá? Mas o porquê isso? Por que eu não posso mais usar uma forma planificada? Já já eu explico. Quando a gente tiver a imagem construída vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas por enquanto confia que a gente vai simplesmente utilizar um segmento de reta ao invés de a imagem ter planificado. Ou seja, se antes eu poderia colocar um quadrado, um retângulo, um triângulo, o que for, agora eu simplesmente tenho um segmento ali construído. Entre os dois pontos, tá? Não vamos complicar também. Se eu colocasse para fora do ponto 1 ou para fora do ponto... Não vamos complicar, vamos seguir só a regra no padrão, tá? Então, entre os dois, tá? Tanto faz em cima, embaixo, no meio, tanto faz, a gente vai tentar ver os 3 exemplos, mas a princípio, embaixo, entre o ponto 1 e o ponto 2, não está centralizado, tá? Ele está um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Muito bem, vamos ao próximo passo. Liguei as extremidades desse segmento ao ponto 1. Liguei as extremidades desse segmento ao ponto 2. Construção, construção, até aí nenhum mistério, né? Muito parecido até com o de um ponto de fuga. Beleza, liguei? Liguei. Certo. O que eu faço agora? Estabeleço a profundidade. Nesse caso, sim, tá? Não precisa ser a mesma. Então, a profundidade da esquerda não necessariamente é a mesma da direita. Eu posso colocar em profundidades diferentes, até porque o volume permite isso. Certo. Indiferente qual foi a profundidade que eu coloquei aqui para a esquerda e qual para a direita, muito bem, estabeleci cada uma delas. Nesse caso, para não distorcer a imagem, tá? Fiz paralela a essa linha central, ou seja, todas as 3 estão verticais, certo? E agora, talvez o passo que confunde um pouco, mas ao mesmo tempo para tranquilizá-los, é o último também da construção. Se antes a gente estava colocando as extremidades daqui do segmento de reta para cada um dos pontos, para as extremidades a gente vai fazer algo parecido, porém cruzando, ou seja, não faz sentido eu ligar essas duas extremidades ao ponto 1, assim como não faz sentido eu ligar essas duas extremidades ao ponto 2, porque isso já está feito. O que eu preciso fazer agora é cruzar justamente com os pontos ao contrário. Então, o traço da esquerda eu vou ligar ao ponto 2, traço da direita eu vou ligar ao ponto de fuga 1. Só preencher aqui para não confundir, tá? Então, como eu disse, pegando aqui a extremidade, então, superior ao ponto de fuga 2, extremidade aqui da direita ao ponto de fuga 1. Onde eles se cruzarem, vai ser onde eu fecho minha peça. Só fortalecer o traço. Um pouco mais confuso, mas não é tudo isso, né? Se alguém não acompanhou algum passo, me diz. Outro exemplo, tá? E aí dá para fazer algumas brincadeiras, tá? De sobreposição, ou seja, nesse caso a gente consegue entender um pouco mais do volume e do espaço, ou seja, se a imagem está encobrindo a outra, pela lógica a gente entende que ela está mais próxima. Então ela está mais à frente a ponto de encobrir a que está ali, por exemplo, dessas 3, a imagem da direita está mais à frente, que vai encobrir a do meio, que vai encobrir a da esquerda. Certo? Consigo fazer essas brincadeiras já. Construção é a mesma, tá? Começa aqui por essa linha, puxa para o ponto 2, puxa para o ponto 1, pois essa parte de baixo vai ligar os pontos ao contrário. Liguei ao ponto de fuga 2, liguei ao ponto de fuga 1, onde elas se cruzarem, fechou. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar. Essa já foi. Vamos ao 2. Tá aí a galera toda na tela. Temos então formas em cima, acima da linha do horizonte, tá? Formas no meio, formas abaixo. E a gente vê que alguns padrões se repetem, né?
O que está em cima, o que está embaixo, simplesmente são espelhados, tá? A construção é justamente a mesma, a única coisa que se rebatem, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, e a do meio é um pouco mais diferente, mas a gente vai tentar entender cada uma delas. Apaga tudo. Certo? Vamos lá. Segmento de reta está acima da linha do horizonte, está um pouco mais próximo do ponto de fuga 2 do que o ponto de fuga 1. Não tem problema, vamos lá. Criamos um segmento de reta. Primeiro passo. Segundo passo, pegar as extremidades desse segmento, ligar a cada um dos pontos. Opa, ela pronta, spoiler, calma. Beleza? Liguei as extremidades no ponto 1, liguei as extremidades no ponto 2. Sem mistério. Estabeleci profundidade, então a profundidade da esquerda, estabelecer a profundidade da direita, lembrando, não precisa mais ser a mesma, tá? Então, profundidade da esquerda, profundidade da direita. E agora, o passo que se confunde um pouco mais, vou cruzar os pontos, ou seja, o traço aqui que está na esquerda, vou ligar com o ponto da direita, e o traço que está na direita, vou ligar com o ponto da esquerda. Onde eles se cruzarem, justamente vou fechar a peça. Não é tão difícil, né? Como tudo na vida, né, requer prática, mas vocês vão ver que depois que pegar, não é nada de outro mundo, não. Muito bem, vamos para o próximo. Professor, Oi. o Rafael pediu para repetir. Ah, foi mal. Qual parte? Tudo? Qual a parte, Rafael? Tá. Acho que tá falando encruzilhado, deve ser isso. Vamos lá. Não, a gente volta, é rápido. Vamos voltar. Vamos lá. Primeiro, tá? Vou estabelecer um segmento, lembrando. Ah, sim, eu esqueci de falar. Deixa eu só explicar o porquê do segmento. Já eu explico todos os passos, tá? Por que não funciona mais construir um quadrado, por exemplo? Por que eu não posso, passo inicial, assim como era feito com um ponto de fuga, eu desenhar um quadrado? Então vamos pegar já a peça pronta. Então essa aí está representada com 2 pontos de fuga. Por que eu não posso mais fazer um quadrado? Simplesmente porque ela está distorcida. A grande diferença de 1 para 2 pontos de fuga, um ponto de fuga eu tenho essa visão de frente, 2 pontos de fuga eu tenho uma visão de esquina. Então deixa eu mostrar aqui no meu famoso cubinho. Então a ideia, tá? Quando eu pego um ponto de fuga, eu estou simplesmente olhando algo de frente. Quando eu pego 2 pontos de fuga, eu estou enxergando algo de quina. E aí, por consequência, eu enxergo essa face e essa face. Por que eu não posso mais desenhar um quadrado? Simplesmente porque agora ele já tem essa distorção. Tem distorção para esse lado, tem distorção para esse lado. O que eu faço então? Eu pego essa linha que junta as duas partes. Nesse caso, vai ser apenas um segmento de reta e não mais a planificação. Então, não começo mais com quadrado, começo simplesmente com um traço. Beleza? Então, tá aí. Voltando. Passo inicial. Um traço. Não faço mais a figura planificada. E agora? Extremidades para cada um dos pontos. Liguei em cima, ponto 1, ponto 2, embaixo, ponto 1, ponto 2. Eu preciso definir profundidades. Profundidade para a esquerda, profundidade para a direita. Vamos entender como se fosse um cone aqui, tá? Então, tem um cone para a esquerda, um cone para a direita. Então, eu vou criar outra linha aqui na vertical dentro desse cone, onde eu quiser, tá? Então, pode ser aqui, pode ser... Deixa eu mover. Pode ser aqui, pode ser para cá, onde for. Consequentemente, tem que ser dentro desse cone, tá? Então, se ele for para cá, ele vai ter que se adequar, tá? Então, ele vai ter que ser mais para baixo aqui, e se ele for lá para o outro canto, ele vai ter que ser menorzinho. Então, o cone ele já vai definir justamente isso. Beleza? Então, essa é a ideia.
Criei profundidade para a esquerda, criei uma profundidade para a direita. O passo que confunde, tá? Deixa eu explicar esse aqui melhor. O que acontece é assim, para definir essas faces, eu simplesmente liguei a extremidade do traço central ao ponto 1, ao ponto 2. O que acontece agora nessas faces laterais é que eu tenho que fazer um cruzamento dos pontos, mesmo porque senão a peça não se fecha. Se eu for ligar, a parte boa é que não tem muito como errar, tá? Se eu for ligar essa linha, as extremidades dela ao ponto 1, eu vou ter simplesmente o cone que já está desenhado. Então vamos fazer. Parte de cima, vou ligar ao ponto 1, parte de baixo, vou ligar ao ponto 1. Já está. É justamente essas linhas que estão em azul. O inverso aqui também é a mesma coisa. Se eu for ligar em cima ao ponto 2, embaixo ao ponto 2, justamente as linhas verdes que já estão desenhadas. Então você fala, opa, então não é assim. O que eu tenho que fazer? Justamente cruzar os pontos. Parte de baixo segue a mesma lógica, tá? A parte de baixo, por quê? Porque a de cima eu não vou enxergar. Aquela mesma lógica que se tiver acima da linha do horizonte, eu só vou enxergar a base. Então, como eu só enxergo a base, eu só vou me preocupar com essas extremidades inferiores. No ponto do traço da esquerda, eu vou ligar com o ponto de fuga 2 que está à direita. No traço que está à direita, eu vou ligar no ponto de fuga que está à esquerda. Obrigatoriamente para que esses traços se cruzem, tá? Eles precisam se cruzar. Cruzando esses traços, consequentemente, a gente vai achar esse ponto. O ponto onde estamos cruzando esses dois traços vai ser onde a gente vai fechar a peça. Vai ser a base dela. Beleza? Dúvidas? E nesse caso não ficou um cubo, né? Só para explicar. Ah, sim, o cubo. Ah, isso aqui, tá. Beleza? Rafael, tranquilo? Beleza, vamos pro próximo. Eu também, eu preferi mais esse conceito de você começar a definir o grid a partir de uma linha, a partir de um rascunho, do que primeiro definir o grid e depois você fazer o desenho. Eu achei que é melhor assim. Então, Vanessa, assim, cada um tem suas vantagens, tá? Quando você faz coisas mais pontuais, por exemplo, aqui a gente está fazendo algumas formas, né? É válido. Mas por que usar o grid, né? O grid, assim, tem os prós e contras, lógico. A vantagem do grid, eu não vou mentir, é legal que você tenha um pouco mais de experiência, porque você está enxergando já o ambiente inteiro naquela construção. Então, ele lembra muito como se fosse uma estrutura de Lego que você sabe mais ou menos onde você precisa encaixar as peças. Mas para quem está mais iniciante ou quem não tem muita experiência com o grid, você fica um pouco confuso com aquela rabisqueira danada, que é um monte de risco, né? E aí você não sabe exatamente onde encaixar o quê. Então, isso não é um consenso também, tá? Eu estou falando de iniciante experiente, parece que todo experiente gosta de grid e nenhum iniciante usa grid. Não é verdade, tá? Eu conheço pessoas que são bastante experientes, mas não usam grid, não gostam do grid, até porque chega uma hora que, como eu disse, o desenho está muito sujo, muito rabiscado, mais confunde do que ajuda. Mas qual a vantagem do grid, né? O grid ele é prático se você for considerar que você tem um ambiente bastante detalhado. E aí eu já diria que é o inverso. O grid ele tem uma rabisqueira danada, é verdade, mas ele já te dá todas as linhas de construção, coisa que se você for nesse processo que eu estou mostrando aqui para vocês e acabar fazendo linhas de construção para cada elemento, se vocês forem poluindo muito a cena, vocês vão ver que vai ficar uma rabisqueira danada que vocês não vão entender mais nada. Segura que vocês vão ver depois no exemplo do próximo que eu vou mostrar, que já vai começar um monte de rabisco. Tem uma hora que confunde, tá? Até que eu estou tentando intercalar cores para facilitar, mas não vou mentir, se vocês colocam muitos elementos na cena,
começa a ficar muitos traços, e isso confunde, chega uma hora que você se perde, porque a não ser que você tenha esse condicionamento de fazer um volume por vez, chega uma hora que você não sabe mais de quem que é tal traço. Tipo, eu não sei mais de quem que é esse traço aqui. O negócio vai complicando. Mas, enfim, como tudo na vida, né, tem os prós e contras, e cada um se adequa a uma forma, tá? Como eu disse. Se vocês preferem esse método de construção por linhas, beleza. Ah, eu acho o grid muito mais prático. Beleza também. Eu acho importante é que funcione para vocês e vocês façam da maneira correta, seja com grid, seja com as linhas de construção. E não são raras as vezes que vocês podem intercalar as duas coisas. Um não necessariamente negligencia o outro, tá? Vocês podem utilizar um pouco dos dois. Eu diria assim que depende muito do que eu faço. Se são coisas mais pontuais, eu gosto do método de traçado, até porque eu gosto de traçar. Eu me divirto fazendo traçado. Mas se é muita coisa realmente na cena, até não só pela limpeza, mas pela praticidade de enxergar esses traços, eu prefiro o grid. Mas não é muito comum usar grid, eu confesso, só quando realmente são coisas muito mais detalhadas. Vamos lá, outro exemplo. Vamos no centro. Tem coisa errada aqui, peraí. Pô, o cara ensaia e faz errado. Esse aqui vimos agora, beleza. Pô, só para me sacanear, peraí. Problemas técnicos, já mostro. Bugou minhas camadas aqui. Ah, certo. Só para mostrar, então. Considerando, então, a forma, o volume de cima, tá? Como se ele fosse construído em cima, como a gente viu agora. Puxa as extremidades para a esquerda. Puxa para a direita. Onde cruzar, vai formar os pontos. Então, justamente vai fazer a construção. Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir. Se fosse fazer o fundo, tá? Considerar que se ela fosse transparente, a gente justamente pega as extremidades, que a gente não faz geralmente, mas se fosse fazer a transparência, a gente estaria aqui com esses pontos, onde cruzar, ia fechar aqui a profundidade também. Beleza? Mas por enquanto não se estressem muito com isso, para não confundir também. Enfim. Centralizado, qual a grande diferença, tá? Então, se antes, na parte de um ponto de fuga, quando estava centralizado bem no meio, só via uma face, quando desloco para a esquerda, eu vejo a face da direita também, duas faces, ou esquerda, vice-versa, né? Aqui é a mesma coisa. Como estou puxando para um lado, a diferença é que assim, eu sempre vou enxergar duas faces, tá? Não tem como enxergar uma face só com dois pontos de fuga. Mas a diferença que depois vocês vão perceber é se está mais próximo de um ponto, aquela face que está mais próxima acaba se distorcendo mais. E a face oposta, nem tanto. Então, nesse caso aqui que está em cena, eu vejo que a face da direita ela está mais distorcida, ou seja, ela vai afunilando mais. Não, ignorem a profundidade, tá? Estou falando dessa parte do afunilamento. Então, ela se afunila mais porque ela está mais próxima ao ponto de fuga. Essa aqui já nem tanto. O que acontece, então? Geralmente quem faz história em quadrinhos, que faz aquelas cenas de prédios, tudo, o Homem-Aranha pulando na cidade, o Batman, coisas desse tipo, o que acontece é que eles fazem essa construção
com os pontos de fuga bastante afastados. Por quê? Para não distorcer tanto. Porque quando fica muito mais próximo dos pontos, vai ficando tudo muito bicudo, vai ficando tudo muito pontiagudo. Então isso vai ficando uma distorção que é feia, tá? Não é algo que está necessariamente errado, mas não fica visualmente agradável. Então o que geralmente faz é afastar um pouco, tá? Então você faz uma construção um pouco mais central para não distorcer tanto. Então aqui a gente consegue perceber bem isso, tá? Dá para ver que essa face aqui da esquerda, essa parte do afunilamento está muito menor e essa parte aqui da direita está muito maior, tá? Então é uma característica muito comum. Tentando olhar com o cone, que isso talvez ajude vocês a identificar isso, tá? Então dá para ver que aqui, ao se aproximar com o ponto da direita, por estar mais próximo, vai ficando mais afunilado do que o ponto da direita, ou da esquerda, desculpa, que está mais afastado e não tem uma distorção tão grande. Tem uma distorção, lógico, mas não tão grande quanto esse da direita. Certo? E aí, por fim, o último, tá? Se fosse um caso embaixo. Nesse caso, ele está mais ou menos centralizado entre os dois pontos, ou seja, a distorção entre as laterais estão próximas. E uma outra coisa também, eu falei das distorções das laterais, mas o mesmo vale para cima e para baixo. Se eu for afastando muito isso, tanto para cima quanto para baixo, vocês vão percebendo que essa parte aqui vai ficando muito chanfrada, vai ficando muito bicuda também. Como eu disse, não é algo que está errado, mas fica visualmente estranho, esteticamente feio, não é legal. Não é proibido, tá? Mas como eu disse, geralmente a gente faz uma construção com os pontos afastados o suficiente para a gente trabalhar toda a construção numa região mais central. A não ser que realmente você queira dar uma distorção maior na cena, coisas desse tipo, tá? E aí o exemplo final, pegando uma forma que está feita na parte de baixo, liga aqui os pontos, na esquerda, na direita, onde cruzou, fecha a forma. Beleza? E aqui se ela fosse transparente, mas não vamos estressar muito com isso agora não. E ela toda, tá? E é para a gente entender um pouquinho mais. As centralizadas, é como eu disse, a que está mais próxima do ponto 1 dá para ver que distorce mais. A que está mais ou menos no centro não distorce nem tanto, nem para a esquerda, nem para a direita. E o inverso, né, que está mais próxima do ponto da direita, acaba distorcendo mais. As que estão para cima ou para baixo, dá para ver que essas pontas centrais vão ficando mais angulares, né, vão ficando mais pontiagudas. Então, justamente por estar se afastando dos pontos, então elas vão ficando com esse ângulo mais feio, e assim como também as extremidades, né? Todas que se aproximam do ponto de fuga vão ficando cada vez mais chanfradas. Beleza? O ideal, tá? Idealmente que a gente trabalhe mais numa área central, nem tão para cima, nem tão para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, mais ou menos uma região central, para distorcer menos. Não é obrigatório, mas é algo esperado para não criar uma distorção tão grande, tá? Certo? E vamos ao último de hoje. Drama total, né? Como será que falta? São... Ah, tá. E o Daniel colocou uma curiosidade legal. É assim. Poderia começar com as duas faces? Poderia, mas é. A chance de você fazer e ter que refazer isso é tão maior, tá? Principalmente se você está trabalhando com um método de construção que não é necessariamente o grid, né? Se você trabalha com grid, você tem mais ou menos uma ideia. Mas se você não trabalha com grid, idealmente é legal que você comece só com segmento de reta mesmo. Isso mesmo. E aí, voltando ao Daniel, é recomendado o segmento de reta justamente para evitar esse erro e a parte ter que refazer, né? Rafael, depois a gente vê o teu caso específico do cruzamento que saiu distorcido. Pode ficar tranquilo que a gente vai ter um acompanhamento disso ainda.
As regras são as mesmas, tá? Então, tanto um quanto dois pontos de fuga vale o mesmo princípio. Se eu estou acima da linha do horizonte, eu vejo a base. Se eu estou abaixo, eu vejo o topo. Se ele vai para a esquerda, eu vejo direita. Se ele vai para a direita, eu vejo esquerda. A diferença, como eu disse, dois pontos de fuga, eu vou sempre ter as duas visões laterais, tá? Então, nesse caso, tanto faz. A diferença é que um vai distorcer mais do que o outro. Se a minha forma está mais próxima de um ponto, ela vai se distorcer mais para aquele ponto. Mas as duas faces em si, como eu disse, a diferença aqui, ao invés de frente eu enxergo de esquina, eu vou estar sempre vendo as duas faces, né? Não tem como modificar isso. Exemplo, tá? Linha do horizonte, segmento, segmento, segmento. No caso, são 3 volumes, tá? Então, traço central de cada um deles. Primeiro passo, ligar as extremidades de cada um deles a um dos pontos, tá? Então, ponto da esquerda, ponto da direita. Então, beleza. E aí, como eu tinha dito para vocês, quanto mais volumes, e principalmente se a gente for fazer todos ao mesmo tempo, a rabisqueira vai ficando grande, né? Chega uma hora que isso se confunde. Muito bem. Definir profundidades. Como nesse caso todos eles estão alinhados aqui ao meio, eu não vejo nem em cima nem embaixo. Então fechou. Simplesmente complementar as formas, estão prontas. Agora, em cima e embaixo, aí complicou, porque eu tenho que fazer a parte aqui da construção inicial das duas faces laterais, que a gente dá para ver que a rabisqueira já está grande. Tenho que definir as profundidades. E a parte que confunde completamente, eu preciso fechar essas peças, ou seja, eu preciso cruzar os traços. E a gente já vê que já fica uma rabisqueira considerável. E é o que eu tinha dito até para a Vanessa antes. Se você faz um volume por vez, beleza, teu controle é até maior. Mas se eu faço igual dessa construção, que eu já faço 3 de uma vez, se você não organizar bem esse traçado, chega uma hora que você já não sabe mais de quem é qual reta. Então, se essa é dessa aqui, se essa é dessa aqui, e assim por diante. Aqui ainda está colorido, mas ainda assim a gente dá para ver que é bastante risco. Então, chega uma hora que confunde, tá? Fechei. Em cima a mesma coisa, só está espelhado, tá? Então, a gente já vê que é um pouco mais complicado pela quantidade de linhas, né? Então, tomar um pouco de cuidado. Sugestão, tá? Faça uma por vez, principalmente para quem não tem muita experiência, tá? Então vai fazendo, paciência, tá? Faz a primeira central, faz a da esquerda, faz a da direita, faz a de cima central, faz a da esquerda, faz a da direita, de baixo, assim por diante, porque você vai ter um controle maior, já que a quantidade de traçados é menor. Se for fazer tudo ao mesmo tempo, a chance de errar e se confundir é sempre muito grande, tá? Não é algo que seja impossível, mas às vezes o tempo que você perde para ficar tentando entender onde que é esse traço aqui é de quem, às vezes é mais rápido você fazer uma por uma. É, tá aí. Eu tô junto com o Mike nessa aí. Confia, faz uma por vez, confia. Principalmente para quem estiver começando, tá? Para quem tiver um pouco mais de experiência, não é lá muito recomendado, mas dá para fazer, tá? Se estiver na pressa, mas eu arrisco a dizer que é muito mais rápido e prático você fazer uma por vez, mesmo que demande aparentemente mais trabalho. Rafaela, diga. Ô, professor, eu tô com uma dúvida, não sei se você chegou a falar. É o seguinte, tá nessa imagem aí, né? No Uhum. outro também, que era só uma linha. Você primeiro, você no caso aí faz a linha, aí você faz os alongamentos, né? Até os 2 pontos. Aí você corta elas, né? Esses traços verdes. Certo. Minha dúvida é, nesse caso aí não se aplica tanto. Mas enfim, em todos os traços, como é que você sabe, assim, você quer um cubo no caso? Como você sabe onde cortar para ficar um cubo nessa perspectiva? É a dúvida, assim, praxe, tá? Deixa eu tentar explicar para quem não entendeu, tá? Eu tenho um cubo, beleza. Eu tenho esse cubo que eu quero fazer em 2 pontos de fuga. Então eu estou falando, a gente tem a linha central, beleza, e tem as laterais. Como que eu sei qual que é a distância dessa lateral? Lembrando que se meu cubo for rotacionando, essas linhas vão se alterando. Como que eu sei a distância? Qual que é a distância da esquerda, a distância para a direita? É a resposta simples, é a resposta mais complicada, tá?
A resposta simples. Você pode calcular isso matematicamente, tá? Para ver a distorção, distância, tudo através de cálculos. Essa talvez seja a resposta mais simples, mas que não necessariamente é a mais prática. E você pode fazer por construção. E isso te garante um pouco melhor. Como é que faz essa construção? Essa é a parte ruim, ela não é tão simples, tá? Você trabalha com planificação. Vou tentar explicar de uma maneira bastante rápida agora, tá? Mas que depois eu posso mostrar exemplo para vocês entenderem melhor. Eu sei que só ficar ouvindo não vai dizer muita coisa. Mas depois eu tenho uma imagem que eu posso mostrar para vocês que talvez fique um pouco mais claro isso. Você trabalha com vistas diferentes, tá? Por exemplo, você faz uma planificação, o que, que seria? Para quem mexe com software 3D, vai ter uma visão um pouco melhor disso. Você tem essa forma espacial, tá? Então vamos considerar que a gente tem esse cubo. Ele está em 2 pontos de fuga aqui. Como é que eu sei as distâncias dessas linhas? Uma resposta simples, tá? Você simplesmente faz a planificação dele, ou seja, você estaria enxergando ele de cima, porque ele de cima, planificado, você tem exatamente a certeza que é só puxar o traço aqui, traço aqui, traço aqui como se fossem retas, e quando ele encaixar nessa parte tridimensional, você já vai ter essas distâncias certinhas. Como eu disse, só dizendo não quer dizer muita coisa, mas depois eu mostro exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Para quem mexe em software 3D, talvez a metáfora fique um pouco mais simples. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo é alternar vistas. Então, quando você está modelando coisas, então, por mais que você tenha uma visão da viewport, que você vê o negócio de tridimensional, você pode simplesmente puxar para as outras faces. Você pode ver a face do topo, você pode ver a face de baixo, você pode ver a face planificada da esquerda e direita. Nesse caso, a gente vê na rotação, só que a gente vê a visão planificada de cima ou de baixo, porque aí você vê necessariamente, de acordo com a rotação, você sabe qual vai ser a distância dessas linhas. Depois eu mostro a imagem. Eu sei que Beleza, falando é obrigada. mais complicado, mas é assim, não é uma construção trivial, tá? Principalmente para quem não sabe trabalhar. E aí, puxa, mas é algo que não abordo tanto, tá? Porque é bem desenho técnico. Então você trabalha muito com vistas, que é muito comum para desenho técnico, mas depois que entende um pouco melhor essa construção de vistas, vocês entendem melhor essa relação de medidas também, como que faz essa construção. Segura, tá? Não vou mostrar necessariamente hoje, mas depois eu mostro para vocês sim como é que se faz esse cálculo. O cálculo matemático eu confesso que eu não sei, tá? Eu não sei a fórmula, eu sei que tem como fazer, eu não sei fazer. Eu faço geralmente pelo desenho, por planificação. Depois eu mostro para vocês. Mas é uma excelente pergunta. Exemplos da vida real, tá? Então temos lá tudo com 2 pontos de fuga. Uma característica que a gente não falou até agora também. Quando a gente pensa num volume, a gente pode estar tanto dentro do volume quanto fora desse volume. Então, nesse caso, a gente tem 2 exemplos. Temos fora, como se fosse o castelo aqui. Então, é como se fosse uma vista de fora dele, ou uma parte interna, como se estivesse dentro. Então, a gente tem de toda forma, tá? Representado com 2 pontos de fuga, aquela visão de esquina, tanto dentro quanto fora. Então, estou sempre vendo algo de esquina. Vejo sempre uma face aqui à esquerda, outra face à direita. Agora, algo importante para a gente avançar para o próximo exemplo, tá? Imaginem que essas linhas verticais, todas elas estão paralelas, ou seja, essa está 90 graus, essa está 90 graus, essa está 90 graus, ou seja, ela está completamente reta, está de pé, está retinha, não tem distorção, tá? Isso é importante, vai ser o grande diferencial de 2 para 3 pontos de fuga. Beleza? Para achar os pontos, puxa as extremidades até o final, e aí vocês vão ver, como eu disse, em questão de distorção, vai ser muito comum formas que têm essa estrutura, e aí quanto menos distorcido estiver, é sinal que os pontos estão fora da imagem. Rafael, diga lá. Professor, eu vi essa primeira imagem, né? Que tem o ponto de fuga aí, tudo certo para trás, que é o que a gente viu até agora. Mas aí eu fui pensar se a visão fosse do lado de fora, ou seja,
nesse quadrado ali de fora, né? Que ao invés de ser o ponto de fuga assim para fora, né? Indo-se embora, seria ele vindo pra gente, entendeu? Oposto. Então, mais ou menos, porque assim, em todos esses casos aqui das imagens, tanto essa imagem da esquerda, ou da direita, ou de baixo, todas elas seguem o mesmo princípio das caixinhas que estamos fazendo. O que seria diferente, né? Seria diferente, por exemplo, se eu for pensar nessas faces opostas do castelo, se eu estivesse dentro desse castelo, que aí sim, as imagens aí vai ter um afunilamento inverso. Mas não confunde ainda, segura por enquanto, só pensa nessa estrutura básica da construção. Depois a gente vai tentar enxergar isso melhor, partes internas e partes externas e a diferença de cada uma delas. Só para não confundir, a gente ainda está muito introdutório, segura, tenha calma. A gente vai chegar lá. Beleza? Vamos ao ponto aí mais complicado do dia. Complicado que eu digo pela quantidade de passos, não necessariamente pela teoria ser complicado, mas vamos lá. 3 pontos. O que muda, né? E aí, como eu disse, um ponto a gente está olhando de frente, 2 pontos a gente está olhando de esquina. 2 e 3 pontos têm propriedades semelhantes, ou seja, um ponto eu vejo de frente, 2 pontos eu vejo de quina. Então, sempre essa parte que eu vejo uma face aqui e outra aqui. Qual a grande diferença? E aí a gente vê variação, tá? Que pode ser bem na metade, ou seja, essa lateral está exatamente igual a essa, ou não, coisas mais distorcidas, que eu vejo uma lateral muito maior do que a outra. E aí tanto faz o lado, tá? Mas ou bem na metade, que é aqui o 45 graus, ou desalinhado, 30, 60 e assim por diante. Então, olhando de frente, um ponto de fuga, 2 pontos de fuga com ângulos iguais, 2 pontos de fuga com ângulos diferentes. E aí a parte que diferencia 2 para 3 pontos. Estamos olhando de esquina, temos uma face, temos outra face, porém agora temos uma terceira distorção para cima ou para baixo, que não é só levantar a forma como a gente fazia com 2 pontos, mas a gente vai estar distorcendo essa forma. E aí, com isso, justamente vem o terceiro ponto, e eu vou mostrar algo que vai pegar bem a diferenciação de cada um deles, tá? Linha do horizonte, ponto 1, ponto 2, mesma construção, igualzinha de 2 pontos, tá? Sem grandes mudanças. Até o Daniel tinha falado fazer pelas faces, tá? Eu vou mostrar pelas faces só para você ver a diferença. Não construo mais com segmento de reta, construo através das faces. Então, faço aqui essa rabisqueira aqui, para entender essa parte de cima. E aí depois puxo o terceiro ponto, que vai ligar essas extremidades ao terceiro ponto. O que acontece? Fechei essa parte de cima, fechei a parte de baixo. Já já eu explico com mais calma, só para vocês entenderem. Mas qual que é a grande diferença de 2 para 3, tá? Aqui dá para ver bem isso. Temos essa linha central, que ela está bem alinhada com o ponto aqui de fuga ao terceiro, ela está reta. Mas pode ver que tanto a face da esquerda quanto a da direita, a linha ela não é mais 90 graus, ela está distorcida, tá? Então ela está justamente puxando para o terceiro ponto. Então agora a gente está afunilando para baixo. Então a gente não só afunila para os lados, mas como está afunilando para baixo também. Se fosse 2 pontos de fuga, não teria esse afunilamento aqui para baixo. Essas laterais seriam simplesmente retas, paralelas à linha central, lembram? Então, a face da esquerda seria reta, face da direita seria reta. 3 pontos de fuga agora, a gente justamente cria uma terceira distorção que vai afunilar aqui também, para cima ou para baixo. Nesse caso, essas linhas não são mais retas. Quer dizer, são retas, mas não estão paralelas a essa traço central. Então, tem uma distorção aqui também. Então, como se a gente tivesse um bico para cá, um bico para cá e agora um bico para cá também. Essa parte que confunde um pouco mais. Se ela fosse cruzar a linha do horizonte em cima e embaixo, pode ver, está bem afastado dos pontos de fuga para cima. Olha o quanto que ela distorceu. Aqui um pouco menos, então dá para ver que ela distorceu bem menos.
A regra é a mesma, tá? Em cima, embaixo, no meio, aquela coisa toda. Uma diferenciação, tá? 3 pontos de fuga. Tem termos técnicos, tá? Quando eu olho por cima, então é um voo de pássaro, como se eu estivesse olhando o telhado. Se eu vejo por baixo, então a visão de minhoca, tá? E a gente vê casos como, por exemplo, vistas de prédios de cidade, onde a gente tem qual a diferença de 2 para 3? Quando eu vejo que essas laterais estão afunilando, então tudo que cria uma distorção de afunilamento, eu tenho 3 e não mais 2 pontos. Se fosse 2 pontos, era necessariamente paralelas ao centro. E aqui, justamente nesse outro exemplo, quando cria uma terceira distorção também, então sempre tem esse afunilamento, que pode ser maior ou menor, tá? De acordo com a distância dos pontos. E aí, justamente essas caixinhas voando, elas mostram bem que temos uma distorção. Nesse caso, uma distorção que não é tão agressiva, já que o ponto está bastante distante, mas temos sim uma distorção, tá? Então, distorção para os lados, mas para cima também. Exemplo, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, dos traços, deixa eu mostrar aqui no programa para mostrar para vocês, rapidinho, só para vocês entenderem. Estouramos o tempo, é verdade, mas é rapidinho, só para a gente fechar. Não, coloquei a mesma. Peraí. Agora. Vamos lá, o mais desafiador de hoje, né? Percebam, tá? O que é importante identificar nesse caso? Temos os blocos, tá? Distribuídos tanto na linha aqui central da linha do horizonte, como abaixo dele, poderia ser acima também. Mas só para vocês entenderem, temos uma terceira distorção. Então, todas as faces laterais agora estão sendo distorcidas. Então, para ver, linha, tá? Linha do horizonte. Deixa eu mostrar os cubos. Nesse caso, eu vou pegar só um ponto de referência, tá? Não vou criar uma linha, não vou criar uma face, não vou criar nada. Vou criar um ponto de referência, basta. Então, esse ponto vermelho que está aqui nessa parte central. Com esse ponto vermelho, eu vou puxar para cada um dos pontos. Puxei para o ponto 1, puxei para o ponto 2. Vou puxar também para o ponto 3. Aqui foi coincidência, tá? Ele ficou reto. Poderia não ser. Mas puxei para cada um dos pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora, criei uma profundidade aqui nessa linha azul. Criei uma profundidade na linha verde. Vou puxar essas profundidades para o ponto 3. Fechei a peça simplesmente cruzando os pontos. Aqui é a mesma teoria de 2 pontos, tá? Para não confundir, então, fechei. Ficou quase alinhado aqui com essa linha do ponto 3, mas não confundam, tá? É onde cruzar os traços. Foi coincidência deles estarem muito próximos. Determinei uma profundidade aqui para baixo, nessa linha central, e aí eu vou ligar com o ponto 1 e o ponto 2. Agora é fechar a peça. Então, essa confunde um pouco, porque tem um passo a mais, né? Mas deixa eu mostrar um outro exemplo. Tem uma galera entrando, não sei se é dessa aula, mas vamos lá. Vamos aceitar esse povo aí.
Espera aí, vamos lá, de novo. Professor, pode ser só gente que use o Meet como eu, que usa no computador, né, para ver e tal melhor, e usa no celular também para falar, e entra 2 vezes. Ah, entendi, pode ser. Vamos lá, outro exemplo aqui para agilizar, que eu sei que já estourou o tempo. Marquei um ponto, então também o ponto onde for. Liguei com o ponto 1, liguei com o ponto 2, liguei com o ponto 3. Estabeleci as profundidades. Profundidades vou ligar no ponto 3. Vou fechar as partes de cima cruzando os pontos. Agora aqui eu vou fazer o outro traço, que na verdade minha peça, ela é o seguinte. Depois que vocês verem construído, vocês vão entender. Essa é a parte da base, essa é a parte de cima, porque ela está centralizada. Então, estabeleci a parte de cima aqui. Fechei. Lembrando, se ela está cruzando a linha do horizonte, eu não tenho nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Ela simplesmente tem as duas faces. Beleza? Mas dá para ver o quanto que ela fica distorcida, né? Essa lateral mesmo, que dá para ver que ela está bem inclinada. E por fim, um outro exemplo, vou fazer aqui embaixo. Marquei o ponto. Vou ligar ponto 1, ponto 2, ponto 3. Estabeleci as profundidades. Profundidade no ponto 1, profundidade no traço do ponto 2. Vou ligar cada um desses ao ponto 3. Fechei a parte de cima. Onde cruzar, eu já tenho essa parte do topo. Estabeleci uma profundidade aqui na linha do ponto 3. Vou cruzar, né? Ligo ao ponto 1, ligo ao ponto 2. Fechei a peça. Beleza? Vamos voltar lá para o outro exemplo de novo. Valeu, pessoal. O pessoal que tem que sair, eu entendo completamente. Desculpa aí. Mas depois, quem não acompanhar direito essa parte, eu retomo com vocês. Mas rapidinho também para encerrar, quem tá assistindo aqui também, só para a gente fechar rapidinho. Pô, já é a segunda aula que eu atraso, né? Tá ficando feia a coisa. Espera aí, rapidinho só para fechar. Depois eu complemento isso aqui. Carregando. Aí depois, vocês podem até fazer pelo Discord isso aqui. Eu mando várias imagens, tá, para vocês tentarem acertar quantos pontos de fugação. A gente pode fazer um quiz aí no Discord. E como eu disse, tá? Eu vou mandar depois alguns exercícios sugeridos, já tem aqui nesse próprio conteúdo que já foi disponibilizado para vocês. E a sugestão é que treinem. Então, treinem essas construções, tá? E aí vocês vão ver que as caixinhas são relativamente simples, mas que depois elas vão agregar bastante em construções mais ousadas, que a ideia é justamente da gente tentar fazer isso no futuro. Beleza? Então, apesar da corrida no final, espero que vocês tenham acompanhado, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, tanto comigo quanto para o Mike. Sugestão, vão treinando, tá? É importante que treinem, principalmente para quem está tendo um primeiro contato, e vamos nos falando. E eu prometo que nas próximas aulas eu vou tentar não estourar o tempo. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Abraço, até a próxima aula, Natal. Eu Valeu, achei Vanessa. interessante Ah, porque eu já tinha visto essa questão de perspectiva em desenho 1, só que eu sabia montar o cubo dentro do grid, mas não sabia fazer o grid. Agora, com essas técnicas, eu consegui aprender melhor a como montar a peça, criando meu próprio grid sem pegar um já feito. Eu achei legal. O teu caso vai inverter agora, né? Você começou pelo grid e agora partiu para as linhas de construção, né? Isso. E legal. Eu tô conseguindo fazer formas mais livres. Massa, massa. Até depois é legal pegar até o teu depoimento, né? Como você começou com o grid e agora está indo para as linhas de construção, como é que está sendo isso, né? Mas é isso, obrigada. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima. Professor? Pode dizer. Encerrou a aula, mas